Vamos iniciar o nosso encontro número 8, da leitura do livro Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle. Capítulo 4, Interpretação de papéis, as muitas faces do ego. Um ego que quer alguma coisa do outro e que ego não deseja isso, em geral representa um tipo de papel para satisfazer suas necessidades, entre aspas, que podem ser ganhos materiais, sensação de poder, de superioridade e de ser especial, além de um sentimento de gratificação, seja física ou psicológica. Em geral, as pessoas não têm nenhuma consciência dos papéis que representam. Elas são esses papéis. Alguns deles são sutis, enquanto outros são óbvios, exceto para quem os interpreta. Há aqueles criados com o único objetivo de atrair a atenção de alguém. O ego prospera quando angaria a atenção dos outros, porque ela é, acima de tudo, uma energia psíquica. Como não sabe que a origem de toda energia está dentro da pessoa, ele a procura externamente. Porém, sua busca não é pela atenção sem forma, a presença, e sim pela atenção numa forma, como reconhecimento, elogio e admiração. Certas vezes, só o fato de ser notado de alguma maneira já vale como um reconhecimento da sua existência. E tem pessoas, né, que estão sempre buscando esse reconhecimento como se precisasse realmente de algum alimento, né, para se sentir vivo, né? Sem esse reconhecimento, a pessoa parece que está apagada, né, que não é um ninguém e tudo mais. Se sente vazia, né? Sendo que ela tem tudo dentro dela mesma, mas ela busca a atenção de fora para ver esse reconhecimento, né? Essa afirmação de quem ela possa ser. Uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego. Nesse caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. O temor é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica, isto é, algo que diminua a percepção do eu em vez de aumentá-la. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade que tem dela. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa, a crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu, ver a si mesmo como isso ou aquilo, é o ego. Seja ele favorável, eu sou maior, ou desfavorável, não sou bom. Por trás de toda a autoimagem positiva, há o medo de não ser bom o bastante. Por trás de toda a autoimagem negativa, está o desejo de ser o maior ou melhor do que os outros, oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego, encontra-se o medo inconsciente de ser inferior. Então, tanto a baixa autoestima como a alta autoestima, né, são egos, né? Faz parte do ego da pessoa, né? Aquele que se sente inferior, isso é o ego que se sente inferior, né? Aquele que se sente o máximo, né, o perfeito, né, a última bolacha do pacote, isso também é ego. Oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego, encontra-se o medo inconsciente de ser inferior. De modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. Sim, né? Quem tem baixa autoestima deseja sempre melhorar aquilo, né? Ser superior de alguma forma, né? Daí surge que algumas pessoas que têm baixa autoestima têm inveja, né? Mas não só gente que tem baixa autoestima que tem inveja, não. Mas pode acontecer, né? Muitas pessoas flutuam entre sentimentos de inferioridade e superioridade, dependendo da situação e dos indivíduos com quem entram em contato. Tudo que devemos saber e observar em nós mesmos é isso.
Sempre que nos sentirmos superiores ou inferiores a alguém, isso é o ego em ação. Bom, vilão, vítima e amante. Ou amante, né? Vírgula. Quando não conseguem obter elogios nem admiração, alguns egos procuram outras formas de chamar a atenção ou interpretam papéis para consegui-la. Caso não obtenham atenção positiva, podem buscar atenção negativa, por exemplo, provocando uma reação desagradável em alguém. Há, inclusive, casos de crianças que fazem isso. Elas adotam um mau comportamento para se fazer notar. A interpretação de papéis negativos torna-se particularmente acentuada quando o ego é intensificado por um sofrimento emocional do passado que deseja se renovar com uma experiência diferente. Então, algumas pessoas, né, que sofreram traumas na infância, e eu conheço algumas, elas ficam presas nesse trauma. E quando a gente coloca, né, a possibilidade dela se libertar disso, através do foco no agora, né, para ela perdoar o passado, deixar o passado ir, porque o passado não existe mais, elas dizem isso ser impossível. Por quê? Elas querem continuar vivenciando aquilo de alguma forma, porque aquilo ali sustenta o papel dela de vítima. Sustenta esse papel que atrai olhares de pena, de pesar, né, de coitadinho. Ela necessita da atenção das pessoas para se sentir viva, para se sentir existente. Então, ela não quer abandonar esses traumas e mágoas do passado, porque isso, de alguma forma, traz um sofrimento à tona, e ela gosta de reviver, sentir aquilo novamente. De alguma forma, é um pouco de sadismo, de masoquismo, né? De masoquismo. E não querem abrir mão disso, né? Tá. Alguns egos cometem crimes na sua busca pela fama. A gente vê isso muito, né? Por favor, me diga que eu existo, que eu não sou insignificante. A mesma coisa. Parece ser sua mensagem. Essas formas patológicas do ego são apenas versões mais extremas dos egos normais. Inclusive, eu estive até conversando há poucos dias sobre essas questões, esses transtornos psicológicos, né? Como a psicopatia, o narcisismo, a bipolaridade. São transtornos que são fruto, né, de alguma vivência, né, de algum trauma mal metabolizado, de emoções mal metabolizadas, desta ou de outras vidas. E, para mim, tudo isso é ego. Quando alguma coisa é construída sobre alguma ideia, né, é ego. Porque a essência, ela não é construída, ela simplesmente é. Ela não tem nenhuma base de pensamento, de emoção, de sentimento. Ela simplesmente é, ela é neutra. É a experiência, a mente, né, que dá vida a essas ideias, né, sobre essas projeções de como se deve ser, como que eu vou conquistar as pessoas, como eu vou ser feliz, como eu vou ser notado e bá, certo? Então, esses transtornos psicológicos, ao meu ver, no meu íntimo, né, presença, eu sinto que tudo é possível ser sanado. Porque se é ego, foi construído e pode ser desconstruído. Então, quando me afirmo que fulano de tal é irrecuperável, né, eu não penso assim, eu não sinto assim. Eu sinto que a cura é possível para todos
milagres acontecem. É claro que existem casos e casos, alguns muito difíceis, porque o ego está ali muito enraizado, muito cristalizado, e não depende só do terapeuta, aliás, não depende quase nada, depende da vontade interna daquele que você quer ser curado, se ele quer mudar ou não. Geralmente essas pessoas que estão tão enfronhadas no ego, né, elas nem passam pela cabeça delas a possibilidade de sair daquilo, porque elas culpam o mundo delas serem como são. Elas não se veem como responsáveis. Então, a dificuldade é mais essa. Mas, se pouco a pouco, ou de acordo com o divino, se houver o divino permitir, né, que isso aconteça, essa cura, essa sanação, né, que a pessoa seja exposta à luz que ela é, de alguma forma, ela ter um insight tão espetacular que ela veja a realidade e saia disso, né? Tudo é possível. Eu acredito que pode acontecer. Eu acredito. Então, quando existe uma rotulação, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, e que isso é impossível, a meu ver, não é. Eu acredito que todo mundo pode ser curado, porque ele vai se curar, né? O universo é misericordioso, ele sempre coloca oportunidades de entendimento, de luz para todos. Ele não está fechado para ninguém, não. Se todos nós somos, né? Todos nós temos a chave. Todos nós temos esses códigos de libertação. Bom, essa parte foi bem longa, né? Bom, então, essas formas patológicas do ego são apenas versões mais extremas dos egos normais. Sim, a gente vê, né, aqui que algumas características que ele citou aqui são características de psicopatia ou de narcisismo, de sociopatia, mas que não estão tão, vamos dizer assim, exaltadas, né? Porque todos nós, no fundo, somos narcisistas, porque Narciso é o ego, né? É aquele que só enxerga a si mesmo. Esse é o ego, Narciso é o ego. Então, todos nós temos rasgos de narcisismo, né? Só que em menor grau, talvez, né? E quando aquilo ali vai ficando muito exacerbado, aí realmente fica mais evidente e mais difícil de ser, da pessoa perceber e tentar sanar aquilo. Mas todo mundo vai ser levado ao reconhecimento de si, não importa o grau de ego que ela tenha. A torre vai ser menor ou maior, que vai desmoronar, para que ela veja. Torres estão acontecendo para todos nós, principalmente agora, nesse período que nós estamos vivenciando. Todos nós estamos tendo grandes oportunidades de nos enxergarmos, de nos libertar. Então, a sua torre vai ser pequena ou grande, dependendo do tamanho do seu ego. Tudo bem, não importa isso, não importa. Continuando. Um papel muito comum é o de vítima, e a forma de atenção que o ego busca é a solidariedade, a piedade ou o interesse dos outros pelos meus problemas, meus, entre aspas, né? Problemas e
por mim, entre aspas também, e minha história. Ver-se como vítima é um componente de muitos padrões egóicos, como queixar-se, sentir-se ofendido, ultrajado e assim por diante. É claro que depois que uma pessoa se identifica com uma história em que assume o papel de vítima, ela não quer que isso termine. E assim como muitos terapeutas sabem, o ego não deseja o fim dos seus problemas, porque eles fazem parte da sua identidade, foi o que nós falamos, né, há pouco. Se ninguém deseja escutar uma sua triste história, a pessoa pode contá-la mentalmente para si mesma quantas vezes tiver vontade de sentir pena de si própria. Dessa forma, sua identidade será a de alguém que não está sendo tratado com justiça pela vida, por outros indivíduos, pelo destino ou por Deus. Essa atitude define a imagem que ela faz de si mesma, torna alguém, e isso é tudo que importa ao ego. Ela quer se sentir viva, né? Foi o que nós dissemos, né? Por isso que elas não querem abandonar esse padrão de vítima. Elas estão sempre repetindo a história, né? Tem pessoas que você encontra com elas só sabem se queixar da vida, que a vida é difícil, que a vida delas é um mar de lágrimas, né? Elas não conseguem sair dessa negatividade. Elas não veem o outro lado da vida, né? O lado bom da vida não vem, só conseguem ver essa negatividade, só conseguem ver o lado mal das pessoas, o lado mal que eu digo assim, o ego, né, que desarmonioso, né? Elas só conseguem ver isso, estão sempre esperando que as pessoas ajam negativamente em relação a elas. É. Se ninguém deseja escutar sua triste história, bom, aqui já li. Dessa forma, sua identidade será de alguém que não está sendo tratado com justiça pela vida, por outros indivíduos, pelo destino ou por Deus. Essa atitude define a imagem que ela faz de si mesma, torna alguém, e isso que é tudo que importa ao ego. Bom, já tinha lido isso. No início de muitos relacionamentos chamados românticos, a interpretação de papéis é bastante comum no sentido de atrair e manter a pessoa que é percebida pelo ego como aquela que fará o indivíduo feliz, especial e satisfará todas as suas necessidades. Eu interpreto quem você quer que eu seja, enquanto você representa quem eu desejo que você seja. É aquela história que nós falamos no outro capítulo, né? Que no relacionamento tem 4 pessoas. Uma loucura isso. Esse é um acordo implícito e inconsciente. No entanto, a interpretação de papéis é um trabalho árduo que as pessoas não conseguem sustentar por um tempo indefinido, sobretudo depois que começam a viver juntas. O que vemos quando esses papéis acabam, na maioria dos casos, ainda não a verdadeira essência do ser, mas aquilo que a encobre, o ego em estado natural, despido dos seus disfarces, com os sofrimentos que traz do passado e seu querer insatisfeito, que agora se transforma em raiva, provavelmente direcionada ao parceiro ou à parceira por ter deixado de remover o medo subjacente e o sentimento de insatisfação, que é uma parte intrínseca da percepção egóica do eu. A projeção que um deles faz do outro não corresponde àquilo, né, a expectativa, né, não é a realidade. Então, ninguém é exatamente como o outro imagina que seja. Então, aí aquilo ali causa frustração, decepção, mágoa, ressentimento, ou então essa raiva aí, que depois pode até se transformar em vingança. Né? Aí fica realmente impossível a convivência. Né? Na maior parte das vezes, aquilo que costumamos chamar de apaixonar-se é uma intensificação do desejo e da necessidade do ego. Ficamos viciados na outra pessoa ou na sua imagem. Isso não tem nada a ver com verdadeiro amor, que implica não querer nada. A língua espanhola é a mais honesta com relação às noções convencionais do amor. Te quero significa tanto quero você quanto te amo.
A expressão te amo, que não tem essa ambiguidade, dificilmente é usada. Talvez porque o verdadeiro amor seja, de fato, muito raro. À medida que, abandonando as definições pessoais. À medida que as culturas tribais evoluíram para as antigas civilizações, determinadas funções começaram a ser atribuídas às pessoas. Governador, sacerdote, guerreiro, agricultor, mercador, artesão, operário, etc. Desenvolveu-se um sistema de classes.